Olá, meu nome é Tamires, eu sou gerontóloga aqui na Majorité e hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história de como eu cheguei até a gerontologia. Eu tenho 29 anos, moro em São Paulo, eu prestei gerontologia com 17, 18 anos, mais ou menos, né? Foi quando eu prestei o vestibular. E eu prestei gerontologia porque eu gosto de pessoas. E aí eu queria alguma coisa da saúde. Queria muito alguma coisa da saúde. Daí quando eu era criança, meu pai, ele sempre teve várias doenças, então a gente sempre acompanhou muito ele no médico, né? Doenças cardíacas, whatever, um monte de doença. Então eu sempre fiquei muito curiosa sobre isso, né? Sempre tive essa rotina desde criança, diabetes, hipertensão e não sei o que e tudo mais. E aí depois na adolescência, eu não tive muito contato com meus avós. Quando eu nasci, a maioria deles já eram falecidos, mas eu ainda tinha uma avó, a avó Graziella. E na adolescência, quando eu tinha uns 13, 14 anos, ela teve um tipo de demência, que na época ninguém soube direito diagnosticar. Um dia a gente ouvia falar que era Alzheimer, outro dia falavam que era AVC. E aí eu sempre fiquei muito assim, nossa, como que não tem uma coisa certa, né? Cada um fala uma coisa, mas enfim, agora a gente tem que cuidar. E aí eu via que tinha toda aquela questão da família, quem vai ficar com a minha avó. A gente precisou de muito apoio naquele tempo, por um tempo ela ficou na minha casa, assim. E enfim, tudo isso durante minha vida foi construindo quem eu sou e me fez querer saber mais sobre isso. Então eu prestei gerontologia, fiz a faculdade, eu adorei a faculdade, amei, eu gostei muito de entender como tudo é muito amplo, né? A parte biológica, psicológica e social, como saúde não é só saúde, né? Hipertensão não é só o coração, ali só aquela questão da aterosclerose, tem muito mais do que isso. E isso que eu gostei de perceber, que é todo esse cuidado global, né? Que a gente não pode focar só em uma coisa. E aí, enfim, eu comecei depois a trabalhei por 4 anos em uma operadora de saúde, voltada só para o público idoso. E lá eu iniciei com os idosos em oficinas de prevenção à saúde, que era muito legal, muito. Então eram idosos saudáveis já, idosos que estavam mais autônomos, né? Então a grande maioria deles, eles faziam atividades para memória, dança, e era muito interessante como era ressignificado esse momento da vida, né? A velhice para eles. Então eu gostei bastante, tive uma experiência incrível lá. Depois eu fui para o núcleo de reabilitação, então eu fiquei trabalhando com idosos um pouco mais debilitados, tanto questões ortopédicas, né, um pós-operatório de artrose, de quadril, e também pós-operatórios ou pessoas que passavam por questões neurológicas, um pós-AVC, e era muito interessante ver também como essas pessoas melhoravam, né? Como os idosos melhoravam muito com toda essa intervenção da equipe multidisciplinar, né? Que não é só um remedinho que cura, tem todo um processo que faz a pessoa melhorar. E nesse momento eu percebi de novo aquela mesma situação que eu tive no passado com a minha avó. A família fica muito perdida, né? Não tem um apoio para a família. A operadora de saúde, ela atende ao idoso, né? Eles tentam fazer o possível, mas o beneficiário é o idoso, não é o familiar. E eu senti eles muito perdidos. Ninguém é treinado para isso, né? Ninguém pensa que, nossa, depois eu vou ter que cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, de uma pessoa idosa, né? Ainda mais com a rotina hoje em dia, todo mundo trabalha. Então as pessoas tinham muitas dúvidas, né? Tem a questão do centro-dia, como que funciona, ele fica em casa, é a cuidador, o que você acha? E asilo, eu não vou largar nenhum asilo, porque ainda tem esse paradigma e hoje a gente pode sim terceirizar o cuidado, mas isso a gente pode conversar em um outro vídeo. Então eu gostava muito de dar esse tipo de orientação para a família, dar esse apoio. Muitos casos idosos sim, eram mais autônomos, então era possível que eles fossem responsáveis também pelo seu cuidado, mas era interessante para os idosos nem tão autônomos, que a família que tinha que se empoderar disso para dar o melhor cuidado possível. Enfim, depois eu tive uma diversidade muito grande de funções, né, na empresa, e aí depois eu fui para a parte mais de gestão estratégica. Então eu conheci a parte médica, a parte das especialidades e como o paciente
pingava, assim, passava em muitas especialidades, não tinha alguém que centralizava esse cuidado. E essa que era a função que eu via, era a lacuna que faltava do gerontólogo, alguém que visse o paciente como um todo. Então eu também fiquei bastante tempo nessa parte, aprendendo mais sobre isso, gostei bastante também. E aí eu percebi, eu formei que isso era o meu desafio, era essa missão aqui da Majorité, é conseguir empoderar a família do processo de cuidado, do processo de envelhecimento, né, de algum familiar, e também empoderar o próprio idoso, para que ele faça a escolha correta do que ele entende como é melhor, o que é melhor para ele. Então essa é a nossa função aqui, nossa missão na Majorité, e nos vídeos da Gerontotips, é trazer conhecimento de qualidade, trazer discernimento para as pessoas, para que elas entendam o que é melhor para elas. Tá? Então, muito obrigada, continue nos acompanhando, siga nosso canal e a gente sempre vai colocar novidade aqui para vocês. Um beijo!